Então nós temos a nossa consciência individual, né? Essa que a gente acredita que tudo é nosso, a gente acha que a gente tem muita autonomia e liberdade, mas a gente tem uma alma coletiva, a gente tem uma consciência familiar. A gente herda dos nossos pais e dos nossos antepassados não só características como a cor dos olhos, a cor da pele, o biotipo, magra, alta, mais gordinha, mais baixinha, etc. Não, a gente herda também comportamentos. Olá, hoje eu vou falar sobre um tema sobre o qual me perguntam muito. Na verdade, estou começando hoje uma sequência sobre constelação familiar. Vamos falar sobre isso? Primeiro quero contar para você sobre como é que funciona a constelação e de que forma que isso pode te ajudar na sua vida, concretamente. E por que eu estou falando sobre constelação familiar? Porque, como eu sou consteladora, muitas pessoas me perguntam sobre isso e, além disso, porque eu aplico as leis sistêmicas, a abordagem sistêmica que está por trás da constelação familiar no meu trabalho com mulheres. Quero começar a explicar a constelação familiar dizendo que, na minha opinião, devia se chamar reconciliação familiar. Essa é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a nos reconciliarmos com a nossa origem, com a nossa história, com a nossa família, com nossos pais e com todas as pessoas, os nossos antepassados e todas as pessoas que são importantes para o nosso sistema familiar. Então vamos falar alguns conceitos aqui. Primeiro eu vou falar o que é sistema familiar. Vou pedir para a Pétala colocar aqui para você. Sistema familiar são as pessoas da sua família de origem. Se hoje você é casada ou casado, tem filhos, tem uma família de onde você nasceu. Seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios consanguíneos, seus tios, avós, bisavós, do lado de mãe e do lado de pai. Cada um de nós geneticamente recebe, através do nosso DNA, a carga genética da família da mãe, do sistema familiar da nossa mãe e do sistema familiar do nosso pai. Somos uma misturinha. Nós somos exatamente o resultado desses dois sistemas. Isso nos dá características únicas que faz com que você seja exatamente quem você é hoje. E eu sei que muitas vezes na sua história, na história de muitas pessoas, houve problemas. Às vezes o pai foi embora, os pais se separaram, houve traição, alguém não assumiu a paternidade, a mãe deixou os filhos com o pai. E situações assim, traumáticas e dolorosas, fazem com que as pessoas queiram negar aquela situação que provoca dor. Então, se o meu pai foi embora, por exemplo, e a saída dele de casa foi muito traumática e dolorosa para minha mãe, é comum que ela possa ter contado essa história de dor, ou que ela possa até ter reclamado muito dele, criticado muito o comportamento dele, que eu, como filha, por exemplo, desse casal, cresça acreditando que meu pai não é importante para mim, ou desconectada do meu pai e da família do meu pai. Só que isso não é verdade. No nível da alma, dentro do nosso coração, toda criança é absolutamente fiel aos seus pais. Ela é conectada lá profundamente, no nível da alma, com o amor da mãe, com o amor do pai. Nós precisamos dessa conexão. Então, se nós precisamos dessa conexão, você já pode imaginar que todo afastamento, toda ruptura, ou toda vez que eu quero afastar uma situação traumática ou dolorosa, eu gero uma palavra, uma situação cuja palavra é muito importante para a gente entender a abordagem sistêmica que rege as constelações familiares. Essa palavra é exclusão. O que é exclusão? Exclusão é quando eu vivi uma experiência traumática na minha própria vida, na minha infância biográfica, ou quando eu estou me referindo a uma experiência traumática daqueles que vieram antes de mim, dos meus pais, dos meus avós, por exemplo, de outra geração. E eu, por exemplo, reajo a isso. A vida inteira ouvi minha mãe, hipoteticamente, falar da mãe dela que foi embora, que a abandonou e deixou com as tias. Ela foi criada pelas tias, nunca conheceu a mãe. Então ela sempre reclamou dessa dor, desse abandono, da falta da mãe. E eu, como filha dela, me conecto no nível da alma e do coração com essa dor de abandono. E eu também passo a criticar minha avó, a acreditar que ela não devia ter feito isso, ou devia ter feito não sei de que jeito. Eu entro num processo de crítica, de julgamento, de querer afastar essa situação dolorosa, e isso gera exclusão.
E aqui na sistêmica a gente descobre que tudo aquilo que eu excluo, que eu afasto, que eu aparto da minha vida, tem um grande poder sobre mim ou sobre o meu destino. Vamos falar mais disso um pouco mais pra frente, tá? Segura aí. Todo processo de exclusão é um processo que compromete a minha saúde integral, que compromete o meu desenvolvimento. Então, toda vez que eu nego algo, eu preciso de muita energia para negar aquilo. Então, não é uma coisa natural. Quando eu não quero ser igual ao papai ou eu não quero ser igual à mamãe, eu fico o tempo todo observando como que a mamãe é, que eu não gosto, que eu critico, que eu excluo para eu não ser. Significa que eu não estou livre para escolher o que eu quero ser na vida. Significa que eu estou o tempo todo sendo de um jeito para ser o oposto da mamãe. Sendo de um jeito para ser diferente da mamãe. Ou até querendo ser melhor do que a mamãe, que é uma postura de profunda arrogância. Nesse momento, eu estou olhando para a mamãe, olhando para a mamãe. Quanto mais eu quero evitar um comportamento, mais eu olho para ele, porque eu temo. Eu tenho medo que ele se repita. E agora vem a grande questão. O que acontece quando eu excluo algo, quando eu quero apartar, quando eu não quero repetir? Aí é que eu repito. A chave da exclusão é que nós entramos num processo de repetição inconsciente. Talvez até você saiba disso. Porque muitas pessoas chegam no meu consultório e falam: Ana, não é possível, meu pai é super autoritário, ele não escuta ninguém, ele faz tudo do jeito dele, eu não suporto isso no meu pai, quando eu vejo eu estou fazendo igualzinho, eu estou sendo igual ao meu pai. Pois é, a crítica, o julgamento, o desejo de afastar um comportamento me deixa presa a ele, linkada a esse comportamento. E é justamente isso que tem poder sobre a minha vida de uma forma inconsciente. Então nós temos a nossa consciência individual, né? Essa que a gente acredita que tudo é nosso, a gente acha que a gente tem muita autonomia e liberdade, mas a gente tem uma alma coletiva, a gente tem uma consciência familiar. A gente herda dos nossos pais e dos nossos antepassados não só características como a cor dos olhos, a cor da pele, o biotipo, magra, alta, mais gordinha, mais baixinha, etc. Não, a gente herda também comportamentos. A gente herda também, a gente recebe também uma herança não física, não visível. A gente recebe, por exemplo, sentimentos que estão ligados a traumas que os nossos antepassados viveram. E dessa forma, quando a gente nasce através de uma coisa que se chama campo morfogenético, a gente recebe uma carga familiar, uma carga de informação. Então, campo morfogenético, se você quiser compreender melhor isso, vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, você pode procurar aqui no canal. Esse campo de informação, essa consciência familiar, ela me dá uma forma de ser no mundo. Crenças, valores, sentimentos, comportamentos, medos, situações traumáticas, tudo isso eu recebo também como herança da minha família. Todos nós recebemos. Uma outra forma de falar é olhar para essa herança como se fosse um programinha, um programa sistêmico, como eu falo, ou uma fita, né? Que você dá o play, ou um vídeo que você dá o play e ele começa a agir todas as vezes que eu estou em situações de vulnerabilidade. Quando eu entro numa situação de estresse, ou de sofrimento, ou de dificuldade, de repente é como se fosse um gancho que me conecta lá atrás e eu começo a reagir aqui hoje na minha vida do mesmo jeito que algum antepassado ou que os meus pais reagiam a situações semelhantes. Muitas vezes eu estou no presente tendo reações, fazendo escolhas, decisões que podem parecer loucas para outra pessoa, que podem não ter nenhuma origem na minha história. Mas se eu olhar para trás, se eu tiver essa capacidade de perceber, eu estou conectada, eu estou emaranhada, linkada com o comportamento de algum antepassado. Eu estou trazendo para a minha vida hoje traumas transgeracionais, ou seja, situações traumáticas de gerações que vieram antes de mim.
e que eu estou, às vezes coisas que não tem mais nenhum sentido lá no passado, coisas que não tiveram solução ou já tiveram uma solução, eu trago para a minha vida. Por isso parece tão estranho em alguns momentos a forma como as pessoas reagem a certas situações. Com isso tudo, você já entendeu que o nosso comportamento tem raízes familiares, tem raízes de outras gerações, transgeracionais. E nós não somos assim tão livres como nós gostaríamos de ser. E que a grande ajuda que as leis sistêmicas que regem as constelações familiares podem trazer para a sua vida é você observar que quando você coloca a casa em ordem, que quando você aprende qual é o seu lugar, nós vamos falar disso no próximo vídeo, quando você consegue respeitar certos funcionamentos da família, você consegue soltar esses programinhas sistêmicos, você consegue soltar traumas antigos e estar mais livre, mais leve, se curar para viver sua vida, para olhar para o presente e para seguir adiante. Então vamos conversar mais no próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre tudo isso, vamos continuar falando sobre constelações familiares. Espero lá no próximo vídeo. Até lá!